teorias são coisas que não condizem com a realidade dos fatos, ou seja, não condizem com a verdade. Porque a verdade simples e objetiva, ela destrói toda e qualquer teoria. Porque as teorias, elas não passam de ideias, de algo que seja uma suposição ou algo que possa ser um palpite apenas, para falar sobre algo sem comprovação prática, ou seja, sem provas concretas e reais e irrefutáveis. É nisso que consiste as teorias. Então, teoria não é algo que devemos acreditar. Pelo contrário, devemos reprovar isso, porque é tudo mentira, é tudo raciocínio falaz. É algo que foi engenhosamente inventado para enganar as pessoas, para que elas não tenham a percepção da verdade real dos fatos. Então, é preciso que cada pessoa agora entenda isso, porque esse entendimento é simples. O que complica é acreditar em teorias que foram inventadas. Elas não existem na real. É só na suposição. Então, fica mal para o ser humano acreditar e confiar em homens que falam mentiras baseados em suposições, em coisas inventadas. Isso é ruim demais. Nem você, nem eu podemos ser palhaços a esse ponto. Podemos ser idiotas a esse ponto. Não podemos ter uma irracionalidade, uma insanidade de acreditar nisso, em tempo algum. Porque tanto você como eu devemos ser sábios, prudentes, inteligentes. Devemos nos basear apenas na verdade simples. Isso é bom demais para você e para mim. As teorias não significam nada. São coisas ilusórias. São coisas passageiras. São coisas que só existem na teoria mesmo. Na prática, não tem como ter comprovação alguma em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. As teorias, pessoal, foram uma tentativa de mudar a verdade de Deus em mentira na mente de muitas pessoas. Através da doutrinação, as pessoas foram ensinadas assim nas escolas, para que aquilo fizesse com que a consciência, principalmente ali das crianças, começasse a ser cauterizada, para que elas pudessem apenas acreditar em teorias, e não na verdade. Então, isso é ruim demais. E a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está sob essa condição de acreditar em teorias e não na verdade. Então, isso é ruim demais, é algo perverso demais para o ser humano. Porque agora muitos seres humanos estão longe da verdade de Deus e acreditam em teorias que não têm fundamento algum, não tem prova concreta alguma. Então, é assim que a humanidade está hoje. Por isso agora é hora de acabar com esse mal, cortar esse mal pela raiz. Você tem que purificar a sua consciência dessas teorias mortas para sempre. Você tem que se curar desse mal. Como? Retornando à sensatez. Porque a pessoa que tem sensatez, ela não vai cair nesse engano, nesse engodo mentiroso, que já dura aí há mais de 1000 anos por aí. E até hoje tem pessoas que defendem isso, pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, mestrado, enfim. Eles acreditam nisso e
acreditam sem prova alguma de que isso é verdade, de que essas teorias são verdade. Porque não são verdade, são mentiras. E mentira alguma pode existir em você e em mim, em tempo algum. O que tem que existir em você e em mim é apenas a verdade pura e simples e permanente. Então, isso tem que ficar bem claro, porque a humanidade, ou melhor, as pessoas que criaram essas teorias, elas se tornaram inimigas de Deus, digamos assim. Porque fizeram muitas pessoas acreditarem em mentiras. Então, esse é o erro dessas pessoas. Agora, a maioria da população não pode ficar refém disso. Não pode ficar sujeita a isso. Não pode ficar acostumada a isso e achar que isso é normal e comum. É verdade. Não, isso não é verdade. É mentira. É sofismas. São raciocínios falazes, criados para enganar a humanidade. Esse engano será destruído hoje pelo poder da verdade. Porque Deus não precisa de teoria humana nenhuma, nem teoria científica nenhuma. Ele ele é muito superior a isso. Ele é todo poderoso. Ele criou tudo que existe para você e para mim. E nós podemos observar toda a criação de Deus todos os dias, de manhã, de tarde, à noite. Quando vamos em frente ao mar, quando subimos em uma montanha, quando vemos os animais, de forma geral. Tudo isso que Deus criou revela a divindade dele para você e para mim. Isso não é teoria, é realidade, é verdade. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Percebemos isso claramente, sem impedimento algum. Então, a verdade que nós vemos é essa que nós devemos nos firmar, para que nunca mais possamos nos desviar dela em tempo algum. As teorias são coisas terrenas, mas a verdade vem de Deus Todo-Poderoso. Então, nós devemos entender isso hoje. E eu vou ler aqui um salmo que revela a criação de Deus. Vamos ler aqui Salmos 104, versículo 24. Olha o que está escrito aqui, ó. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Então, Deus fez tudo com sabedoria. Ele não fez nada, ele não fez as coisas com teorias, não. Ele fez com sabedoria. E tudo que ele fez com sabedoria nós podemos ver todos os dias, sem impedimento algum. Os céus proclamam a glória de Deus para você e para mim. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos para você e para mim. Essa é a verdade simples que nós devemos defender. Devemos permanecer firmados nessa verdade. Porque essa é a verdade que destrói as teorias, torna as teorias inertes. São coisas vãs as teorias. Não significam nada. Nem para você, nem para mim. Então, nós devemos entender Deus. Nós podemos perceber a divindade de Deus através das coisas que foram criadas. E os homens que inventam essas teorias estão totalmente indesculpáveis em relação a isso. Porque é assim que acontece. Porque às vezes muitos deles têm conhecimento de Deus, mas não glorificam como Deus. Se apoiam apenas em teorias. E isso é errado. Então, é preciso que as pessoas agora entendam isso. A humanidade de forma geral. Porque essas teorias, elas são loucura, digamos assim. É uma loucura o ser humano se basear nisso. Para que assim
ele não veja a realidade de acordo com a verdade. Então, é preciso entendermos isso. A verdade não é uma teoria. A verdade é algo que ela existe, é objetiva. Tanto para você quanto para mim. Então, agora é hora de vivermos isso. Esqueça essas teorias e se firme na verdade, porque ela te revela tudo. É simples assim. Então, é hora de entendermos isso. Esse entendimento, com certeza, vai nos ajudar a viver apenas na verdade. Então, que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas, para que elas possam cair na real, cair em si, cair na verdade, deixem cair a ficha da verdade agora em suas vidas. E esqueçam essas teorias que não passam de suposições e que não podem ser comprovadas em tempo algum. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.